Olá, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, tá bom? Estamos estudando o livro de Romanos, né? Essa carta do apóstolo Paulo inspirada por Deus, né? A igreja que estava se reunindo em Roma. Para mim, dos livros mais importantes da Bíblia, né? Principalmente para a igreja atual, né? Para que a gente venha ter uma ideia mais correta do que é a igreja, do que é o evangelho, do que Deus tem preparado para nós. Então, abra sua Bíblia agora no livro de Romanos, tá bom? Romanos capítulo 8, no versículo 31, né? Paramos no 30 no vídeo passado. Então hoje vamos continuar. Romanos 8, 31, tá bom? Mas antes de ler as Sagradas Escrituras, vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que ilumine os nossos pensamentos e que através da sua palavra sejamos limpos, lavados, purificados e fortalecidos. Que ele venha falar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, meu Deus, porque só o Senhor é Deus. Eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, que são muitos, pelas nossas fraquezas e dificuldades, e que o Senhor e o Espírito Santo, como sempre, venha interceder por nós, venha nos fortalecer, venha nos abraçar, nos renovar, e que através dessa palavra, meu Pai, muita coisa venha mudar no nosso interior, nos nossos pensamentos, no nosso coração, que o Senhor venha nos corrigir, nos repreender, nos exortar, nos edificar. Enfim, meu Deus, faz a obra do Teu Espírito nas nossas vidas, meu Senhor. Aonde chegar esse vídeo, que venha chegar salvação, edificação, o conhecimento da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Muito bem. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura, tá bom? Então, eu creio que vocês já têm a Bíblia aí de vocês aberta. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diz assim, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o que o Espírito Santo ele nos está dizendo aqui? Ele está falando aqui sobre a certeza da salvação. A certeza da salvação. Meu amigo e minha amiga, deixa eu bater nessa tecla aqui. A salvação, uma vez que a pessoa ela foi salva, uma vez que a pessoa ela nasceu de novo, ela teve um encontro com o Senhor Jesus, né? Deus se revelou a ela através da sua palavra, deu o seu espírito para habitar dentro dela, foi regenerada. Uma vez que isso aconteceu com a pessoa, nunca mais ela vai perder a salvação dela. É impossível que ela perca a salvação. Existe uma doutrina que anda no meio de algumas igrejas evangélicas, né, cristãs, uma doutrina errada, ensinado de uma forma errada, aonde pastores, pregadores dizem para as pessoas que ela tem que tomar cuidado porque senão ela pode perder a salvação dela. E a pessoa vive com medo de perder a salvação, né? Ela vive com medo, não, e se eu perder a minha salvação, né? Então isso é uma doutrina completamente errada, porque a Bíblia nos relata, a Bíblia nos mostra que a salvação não se perde. Uma vez que a pessoa foi salva, ela está salva, né, por toda a eternidade. É impossível que ela perca a salvação. Então, isso é algo que a gente tem que esclarecer, né, para que as pessoas não vivam com aquele terror, com aquele medo, com aquela preocupação, com aquela dúvida: será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Porque fulano disse isso, fulano disse aquilo, eu cometi um erro, eu cometi um pecado, eu cometi uma falha, será que eu vou para o inferno? Eu saí da instituição religiosa que eu frequentava, então agora eu estou no mundo, então agora eu perdi Jesus, eu perdi minha salvação, eu vou para o inferno, porque é isso que é pregado dentro de algumas instituições religiosas. E é colocado em cima das pessoas esse terror, esse medo, esse peso, muitas das vezes com segundas intenções. E quais são as segundas intenções? De prender as pessoas dentro daquele sistema, daquela instituição religiosa, manter as pessoas ali, sempre com aquele medo: não posso sair daqui, eu tenho que ficar aqui, né? Porque senão eu vou perder minha salvação. O pastor disse que eu vou perder minha salvação. Isso é mentira. Isso é errado. Não é se manter dentro de uma instituição religiosa ou debaixo de uma autoridade de um homem que você vai ter ou não ter a sua salvação. Vamos ler novamente o texto sagrado para que você não fique com dúvidas. No versículo 31 diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou, em outras palavras, se Deus está comigo, se o Espírito Santo está dentro de mim, eu fui nascido de novo, eu fui regenerado, eu fui feito filho de Deus, eu fui eleito por Deus, então quem pode... Quem é que pode roubar a minha salvação? Tirar a minha salvação? Satanás pode? Algum demônio pode? Alguma pessoa pode? Alguma situação pode tirar a minha salvação? Não. Porque está escrito assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é comigo, quem pode me destruir? Quem pode me condenar? Quem pode me levar ao inferno? Ninguém. A resposta é ninguém. Aí ele diz aqui no versículo
32. Ele diz assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pensa, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está fazendo a gente pensar. Nós temos que usar a inteligência, nós temos que usar a razão, a cabeça, interpretar bem o que está escrito aqui no texto. Deus só tinha um filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele pegou o seu filho, unigênito significa único, tá? Primogênito significa primeiro. Jesus é o primogênito, porque ele é o primeiro, e ele é o unigênito, porque ele era o único. Agora, nós também somos filhos de Deus. É verdade? Uma vez que a gente nasce de novo, somos feitos filhos de Deus também. Mas Deus só tinha ele. E pegou ele e colocou numa cruz. Quem colocou Jesus na cruz não foram os sacerdotes judeus. Não foi Pilatos, a autoridade, o governador, o imperador, o governador romano. Tá? Quem não foram as pessoas que colocaram Jesus na cruz. Quem colocou Jesus na cruz foi o próprio Deus. Deus entregou. Olha só o que está escrito aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós o entregou. O entregou. Então Deus deu o seu filho, colocou o seu filho na cruz. Usou aqueles instrumentos, aqueles homens naquele momento, mas quem deu, quem colocou? Foi o próprio Pai que colocou o seu filho na cruz, como um cordeiro santo, sem mácula, sem defeito, puro, para ser sacrificado por nós na cruz, em nosso lugar. Jesus na cruz levou os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. E a justiça dele, a pureza dele, a santidade dele veio para nós. Foi uma troca. Os nossos pecados foram para ele, né? E ele foi feito maldição em nosso lugar, e a justiça dele veio por nós. Por isso que por intermédio dele nós seremos salvos. Só o fato de você crer nisso, você crer que o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados, nossas maldições, nossos erros, nossas falhas na cruz, então você está salvo. Se você crê, você está salvo. Mas tem que ser essa crença verdadeira, né? Não só de boca. Ah, eu creio e depois, né? Não houve o verdadeiro arrependimento, não houve a verdadeira entrega, né? Entendeu? Então, é isso que você tem que entender, meu amigo e meu amigo. Deus o entregou na cruz por nós. Então Paulo ele fala aqui, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo. Tudo Deus nos dá. Graciosamente, ou seja, você não tem que pagar nada. Você não tem que estar preso a um homem, a um pastor, a um bispo, a uma instituição religiosa, a uma doutrina, a uma filosofia, a um pensamento. Você não tem que cumprir com rituais judaicos, nenhum tipo de ritual para você ser salvo. Não há nada que você tem que fazer para ser salvo. É somente você crer. Jesus já fez tudo na cruz. Olha o que está escrito no texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus. Ou seja, Deus tem os seus eleitos. Essa é uma palavra que não é muito anunciada, não é muito pregada.
Deus tem os seus eleitos. Essa história de que todos serão salvos, de que todos são filhos de Deus, isso é mentira. De que qualquer pessoa, ela, em qualquer momento, ela, a hora que ela quiser, ela vai se arrepender, a hora que ela quiser, ela vai se entregar e vai ser salva, também é uma mentira. Isso não é verdade, não é isso que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito que é Deus quem justifica, é Deus quem toca na pessoa. Deus escolheu algumas pessoas para salvar e de alguma forma ele envia a sua palavra por algum servo dele, ele envia a sua palavra a essa pessoa, esse eleito escuta a palavra de Deus, e quando o eleito escuta a palavra de Deus, acontece uma transformação dentro da pessoa. Ela é transformada, ela é purificada, ela é regenerada, ela nasce de novo, ela recebe o Espírito Santo, tudo naquele mesmo instante, naquele mesmo momento. Ou seja, ela não precisou fazer nada. É a palavra que nos lava, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos enche, que nos dá poder, meu amigo e minha amiga. Tá? Então, Deus é que nos salva. Ele salva os seus eleitos. E os eleitos vão crer na palavra. Os eleitos vão crer no Senhor Jesus. Quem não é eleito por Deus não crê. Talvez você diga, por que fulano não crê? Fulano é incrédulo, fulano não aceita, fulano ele brinca, ele dá risada, ele diz que é ateu, ele diz que crê em outras coisas, né? Por que essa pessoa não crê? Por mais que você pregue para ela a Bíblia, a palavra de Deus, ela não crê. Por mais que ela veja na sua vida uma transformação, ela não vai crer. Por quê? Porque ela não foi eleita, ela não foi escolhida, ela não foi tocada pelo Espírito Santo. Não somos nós que salvamos almas. Né? Essa frase, por exemplo, que diz assim, você tem que ganhar almas. Você tem que ganhar alma. Errado, totalmente errado. Nós não ganhamos nenhuma alma. Quem ganha alma é Deus. Quem ganha alma é o Espírito Santo. O máximo que nós fazemos é ser um instrumento na mão de Deus. Deus põe as palavras na nossa boca. Deus nos usa como Ele quer, na hora que Ele quer, quando quer e aonde quer. Né? Entendeu? Não depende de nós, é Deus. Quando Ele quer, Ele usa... Você vê, a Bíblia fala que uma vez Deus usou um asno, um jumento, para falar com Balaão. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de homens, Deus não precisa de nada, de ninguém. Se Ele quiser, Ele faz uma pedra falar. Jesus uma vez falou, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Ou seja, Deus não precisa de nós, meu amigo e minha amiga. Deus tem os seus anjos, Deus tem o universo, Deus é o Todo-Poderoso. Deus, Ele fala diretamente com a pessoa, se Ele quiser, Ele se revela. Deus falou com Moisés pessoalmente lá em cima do Monte Sinai. Deus não usou ninguém, Deus usou uma sarça para chamar a atenção de Moisés, meu amigo e minha amiga. Deus usou uma sarça que ardia com fogo para chamar a atenção de Moisés. Resumindo, Deus não precisa de ninguém, nós não ganhamos alma. Quem ganha almas é Deus, quem ganha alma é o Espírito Santo. É Ele que toca, é Ele que escolhe. Então, se alguém falar para você, você tem que ganhar alma, não, você tem que responder, não, eu não ganho alma não, eu não tenho esse poder não. Ninguém tem esse poder de ganhar almas, não. Porque se você tivesse esse poder de ganhar almas, você sairia falando com um por um, né? E salvaria todas as pessoas, não é verdade? Se você tivesse algum poder para ganhar almas, você já não teria convencido o seu marido, sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, o seu patrão, o seu funcionário, o seu empregado? Você já não teria convencido? Você não convence ninguém, ninguém convence ninguém, ninguém tem esse poder. Quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toca na pessoa, ela crê.
E Deus só toca naqueles que Ele escolhe. Bem-aventurados são os eleitos de Deus. Bem-aventurados são os que creem. Eles creem porque não porque eles querem crer, mas porque Deus os tocou. A fé em Deus é um dom. É Deus que dá o dom da fé. Não é, tem pessoas que ela escolhe ter fé. Não, é Deus que dá a fé. Se a pessoa não crê, então é porque Deus não deu fé para ela. Ela não recebeu o dom da fé. Infelizmente, desgraçadamente, ela não recebeu o dom da fé. Ela não recebeu o dom da fé. Está compreendendo? É o Espírito Santo que convence. É Ele que toca, é Ele que salva. Olha só, no versículo 28. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, nós somos eleitos. Estamos na palma da mão de Deus. Ele habita em nós. Quem pode nos destruir? Quem poderá nos roubar a salvação? Ninguém, nunca mais. O inferno, nem a morte, nem os principados, ninguém pode tirar a nossa salvação. Entendeu? Tem pessoas que falam, não, se você não ir na igreja, você vai perder a sua salvação. Se você não guardar o sábado, você vai perder a sua salvação. Se você não jejuar, você vai perder a sua salvação. Se você não fazer isso, você vai perder a sua salvação. Não tem que fazer nada. Jesus já fez na cruz. E eu não estou dizendo que você não vai ler a Bíblia, que você não vai orar, que você não vai buscar Deus. Isso é consequência. Porque, entenda uma coisa, quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus toca na pessoa, quando ela crê, automaticamente ela vai ter sede, ela vai ter o desejo de buscar a Deus. Você acha que eu estou gravando esse vídeo aqui porque alguém falou para mim gravar? Você acha que eu estou pregando aqui o evangelho porque alguém mandou pregar? Não, eu estou pregando porque o Espírito Santo me tocou para pregar. Porque eu tenho esse gozo, essa alegria de falar da palavra de Deus, de falar do Espírito Santo. Entendeu? Então, quando a pessoa é salva, é nascida de novo, ela já não vai viver no mundo, ela já não vai viver no pecado, ela já não vai viver erro, porque ela não mais tem prazer nas coisas do mundo. Ela, a partir de agora, tem prazer nas coisas de Deus. E se a pessoa ela tem prazer nas coisas do mundo e não nas de Deus, então é porque ela não é eleita, ela não foi tocada, ela não nasceu de novo, ela não foi escolhida. Se alguém diz crer em Deus, mas vive como um incrédulo, como um mundano, então essa pessoa não é cristã. O verdadeiro cristão não é pelo título ou pela instituição religiosa que frequenta, mas pelos seus frutos é que se conhece a árvore. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Então, quem me justifica? Deus. Não é as minhas obras. Atenção, não é as minhas obras, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que me justifica, é Deus que me justifica. É um dom gratuito de Deus, é graça, é grátis, eu não tenho que pagar nada, não tenho que fazer nada. É tudo pelo poder e pela misericórdia de Deus. Estão entendendo? Vamos continuar lendo, mas antes deixa eu tomar aqui meu cafezinho aqui. Eu gosto de café. Não sei se vocês gostam de café. Vou tomar aqui um pouquinho do meu café. Tá quente. Café sem açúcar ainda, hein? Eu gosto de café sem açúcar. Eu aprendi a tomar café sem açúcar. Bom, vamos continuar lendo. Versículo 34. Quem os condenará? Olha a pergunta aí. Quem os condenará? Quem é que pode condenar a gente?
Vai ter gente que vai apontar o dedo, ah, você tá caído, ah, você tá perturbado, ah, você isso, você aquilo. Não esquente a cabeça com o que as pessoas dizem ou deixam de falar. Olha o que diz a Bíblia. Você não tem que estar preocupado com o que diz os homens. Você tem que entender o que diz a Bíblia. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. E olha o que diz a Bíblia, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem pode me condenar se o próprio Deus, se o próprio Cristo Jesus está à direita do Deus Pai ali, como nosso advogado, intercedendo por nós em todo momento? Nenhuma acusação. Satanás pode chegar diante de Deus e falar, como ele já fez, né? Muitas vezes. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Satanás se apresentou diante de Deus e começou a falar para Deus que Jó só temia a Deus porque Deus dava tudo para ele. Né? Então, Satanás foi lançar acusações contra Jó. Satanás pode querer lançar acusações contra nós, apontar os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, né? Porque tem gente assim, né? Tem gente que ela gosta de apontar o dedo, lançar acusações. Ah, você é hipócrita. Você que prega a palavra de Deus, você que é cristão, mas você faz isso, 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 gosta de apontar o dedo, gosta de te julgar, né, como o próprio diabo, como o próprio Satanás. Mas você pode ficar tranquilo, porque nós temos o nosso Senhor Jesus, que está ao lado de Deus, intercedendo por nós. Satanás fala alguma coisa, Jesus fala, cala a boca. Porque eu morri na cruz e ressuscitei por essas pessoas. Eu paguei, Jesus vai falar. Eu paguei pelo pecado dela. Ah, mas ela fez isso, fez isso. Sim, ela fez, mas eu paguei no lugar dela. A dívida dela está paga. O diabo fala, ah, mas ela está devendo, ela fez isso e aquilo. Sim, mas eu já paguei a dívida dela. O diabo tem que calar a boca e sair de fininho. É isso que o Espírito Santo está falando aqui, ó, claramente. Né? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem? Alguma pessoa pode? Alguma pessoa pode? Será a tribulação? Será que as tribulações podem nos separar de Deus? O que são as tribulações? As tribulações são as lutas que nós passamos por causa de Jesus. Por exemplo, se você é deixado de lado por causa da sua fé em Jesus, se você é criticado por causa da sua fé em Jesus, se você é humilhado, ridicularizado, perseguido por causa da sua fé em Jesus, isso são tribulações. Se você é despedido, se você é rejeitado, se você é maltratado, golpeado, assassinado, apedrejado, preso, roubado, ou deixa de receber alguma coisa por causa da sua fé em Jesus, isso são tribulações. As tribulações, quando passamos por essas tribulações, isso pode tirar nossa salvação? Não pode. Porque estamos tão apegados a Jesus que nem a tribulação pode nos afastar de Jesus. A angústia, passamos por angústia. Quem não passa? Eu passo por angústias. Todos nós passamos por angústias, momentos difíceis, momentos complicados, onde ninguém pode ajudar. Esses momentos de angústia, de dor, de sofrimento,
pode nos separar do amor de Cristo? Não. Porque mesmo na angústia, mesmo sofrendo, cremos em Deus. E sabemos, eu posso estar passando por essa angústia, por essa luta, por essa tribulação, mas um dia eu vou estar na glória com meu Pai. Ou seja, nem a angústia pode nos separar do amor de Cristo. Porque se uma pessoa ela passa por um problema e ela começa a dizer assim, Deus me abandonou, Deus não é comigo, ou Deus não existe, porque olha, eu orei, eu pedi, eu estou sofrendo, então Deus não existe. Então essa pessoa, ela deixa Deus. Então na verdade, essa pessoa não era eleita, ela não era cristã. Ela estava vivendo só numa emoção. O que a maioria das pessoas fazem hoje em dia? Frequentam igreja só para receber bênçãos, só para receber milagres. Os pastores hoje já não pregam o evangelho, só pregam palavras motivacionais. Você vai em algumas instituições religiosas, tá lá o pseudo-pastor, o falso pastor, ele tá falando de riqueza, ele tá falando da tartaruga, ele tá falando da história, ele tá falando de um montão de coisas para tentar te motivar, menos do evangelho. Pode ver o que está acontecendo aí nessas igrejas. Não tá mais pregando o evangelho, ou nunca pregou o evangelho. São os falsos profetas, né? Você não vai para a igreja para escutar uma palavra motivacional. O pastor não é coach. O pastor não é motivacional, não. Hoje tem pseudos pastores que estão ali contando piada, pastor que conta piada, pastor que faz gracinha, pastor que fica dançando, pastor que fica brincando, pastor que fica com palavras motivacionais. Você vai ver de tudo, menos que ele esteja pregando o evangelho. Ele está entretendo a pessoa como um palhaço no circo. Já viu que os palhaços, os malabaristas, os integrantes lá do circo ficam fazendo coisas para entreter as pessoas? Então, é o que os pseudos pastores estão fazendo hoje em dia. Porque os verdadeiros homens de Deus não estão fazendo isso. Estão pregando o evangelho, estão pregando a verdade. Estão pregando a palavra de Deus. Então a gente não vai na igreja para dar risada, para contar história, para escutar história. Não, a gente vai para escutar a palavra de Deus. E se você vai lá e não tem a palavra de Deus, você vai fazer o que lá? Perder seu tempo, né? É melhor você buscar onde existe a verdadeira palavra de Deus. O verdadeiro evangelho. Né? Você vai lá só para dar dinheiro? É o tempo todo falando de dinheiro? Então, esses são os falsos profetas. Infelizmente é assim. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Tá? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada, né? Ou seja, nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo. E quem pregou isso aqui, quem falou isso aqui, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi preso, foi apedrejado, foi açoitado várias vezes, sofreu naufrágio, passou fome, passou frio, né? Morreu dentro de uma prisão, foi decapitado, e nada disso o separou do amor de Deus, o separou do amor de Cristo. Então, entenda, meu amigo e minha amiga, que uma vez que a pessoa foi salva, nada pode separar. E no versículo 36 diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha só, os cristãos, né? Porque o cristão sofre muito, né? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, por mais que a gente passe por todas essas lutas, tribulações, angústias, perseguições, sofrimento, mas ainda somos vencedores. Pode ser que não sejamos vencedores nesse mundo, mas somos vencedores na eternidade.
Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, então o nosso também não é. O nosso também não é. A nossa glória não é nesse mundo, é na eternidade com o Pai. Tá? Porque eu estou bem certo, versículo 38, de que nem a morte, olha só, porque eu estou bem certo, ou seja, não tenho nenhuma dúvida, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler novamente, isso aqui é profundo. Porque eu estou bem certo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, nós vamos morrer fisicamente. Essa morte pode nos separar de Deus? Ao contrário. Ao contrário. Vamos estar com Deus no céu, no paraíso. Né? Você já vê que quando uma pessoa morre, tem pessoas que ela tem aquela preocupação, não tem que chamar o pastor, o religioso, o padre, o cura, o fulano, o ciclano, para rezar uma missa, para fazer uma oração, para que a alma da pessoa descanse. Não precisa de nada disso, não. A pessoa morreu, ela era fiel a Deus, ela já está no céu. Ela não precisa de vela, não precisa de reza, não precisa de padre, não precisa de ninguém. Porque o próprio Deus já tem essa pessoa com ele na glória. E se a pessoa não era fiel a Deus, se ela não era crente, se ela não era eleita, então você pode rezar 50.000 missas, prender todas as velas do mundo, ainda assim você não vai poder salvar aquela pessoa. Infelizmente, a alma dessa pessoa vai para o inferno, vai sofrer toda a eternidade no lago de fogo de enxofre e não tem vela, não tem nada. Ah, pastor, mas isso é duro, mas é a verdade. É a verdade, é a palavra de Deus. Nada que você possa fazer pela pessoa que morreu, nada que você possa fazer. Você pode colocar flores, você pode colocar o melhor caixão, você pode colocar o melhor túmulo de mármore, de ouro, de pedra preciosa. Mas se ela não era de Jesus, a alma dela está no inferno. E vai passar toda a eternidade ali. Não existe purgatório, isso é uma mentira da Igreja Católica. Vai passar toda a eternidade no lago de fogo e de enxofre. E não tem salvação. Agora, se ela era de Cristo, nem a morte pode separar ela, nem a vida, nem essa vida nem pode nos separar do amor de Deus, nem esse mundo, nem os anjos. Nenhum anjo tem poder de nos dar a salvação ou de nos tirar a salvação. Nem os anjos de Deus podem nos salvar e nem os demônios, nem Satanás, nem Lúcifer pode tirar a nossa salvação. Nem os principados, tá? Nem os principados, que são os demônios, né? Potestades, nem as coisas do presente dessa vida, nem do porvir, nem as coisas que vão acontecer, nem os poderes, né? Que são as autoridades políticas, nem a altura, nem os céus, né? Nem a profundidade, que é o mar, nada, nem a natureza, nada, ninguém, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem é que nos justifica e nos salva? É Jesus Cristo. Não é Buda, não é religião, não é Maomé, não é ninguém. Tá bom? Então, leia novamente essa palavra, porque está bem claro aqui que ninguém e nem nada pode tirar a nossa salvação. Tá bom? Então, vamos finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, nosso estudo bíblico, e no próximo vídeo vamos dar continuidade ao estudo bíblico do livro de Romanos. Se você gostou, se você gostaria que outras pessoas também vissem esse vídeo,
o que você pode fazer? Você dá um like aí, aperta aí o botãozinho do me gusta, e compartilhe esse vídeo com seus contatos, e outras pessoas vão ter acesso a esse vídeo também, tá bom? Vamos pregar o evangelho verdadeiro para as pessoas, tá bem, meu amigo e minha amiga? Tá? Se inscreve no meu canal, ali eu tenho vídeos em português, eu tenho vídeos em espanhol, tenho outros estudos bíblicos. Acompanhe um por um para você ter o conhecimento completo. Estamos estudando versículo por versículo da palavra de Deus. Que o Espírito Santo ilumina e nos fortaleça a cada dia. Tá bom? Então toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade seja dada unicamente ao Senhor Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.